Com a palavra o deputado Antônio Júlio. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, é uma satisfação nesse retorno da Assembleia Legislativa, nesse ano de 2012, a gente poder relembrar algumas falas nossas aqui no Parlamento, nas comissões, algumas denúncias que nós estamos fazendo, umas mais recente, outras mais com tempo, desde 2007, e que, às vezes, o governo e a própria base do governo entende o recado que nós estamos mandando, mas nenhuma providência é tomada, a não ser quando acontecem as coisas de uma forma mais agressiva e que a imprensa venha divulgar. Nós temos um caso, que eu só para relembrar, o caso do IEF, que foi levantado aqui pelo deputado Jairo Lessa, depois pelo deputado Antônio Carlos Andrada, mostrando o que estava acontecendo no sistema lá do IEF. Até que veio o momento em que as coisas vieram à tona e com até a prisão de um dos diretores lá daquele órgão. Nós tivemos a questão da greve das professoras, uma das coisas que mais me assustou no parlamento, onde as informações não chegavam ao governador, professor Antônio Anastasia, da gravidade que foi aquele problema que nós vivemos, que foi 4 meses de greve. Um problema seríssimo, seríssimo. Muito mais sério do que a gente possa imaginar, do que a gente possa falar. Eu disse isso para o governador, que ninguém vai lembrar de Renata Vilhena, ninguém vai lembrar de Gazola, que era a secretária que estava à frente das conversas. Todo mundo vai lembrar do governador. O governador foi o que mais sangrou naquela greve. E nós, aqui, a maioria, insistia em achar que não estava acontecendo nada, que aquilo era uma coisa normal. Mas o que mais me assusta, e que hoje eu fico feliz de poder estar aqui, para poder relembrar, é a questão da segurança pública do Estado de Minas Gerais. Desde 2007, isso sem contar 2004, quando a Polícia Militar do nosso Estado de Minas Gerais colocou viaturas nas avenidas, nas ruas, sei lá onde que foi, eu apenas tenho a informação correta que nós filmamos, inclusive a imprensa aqui da Assembleia Legislativa, foi quando ali no viaduto de Santa Teresa, na Floresta, aquela região, a Polícia Militar colocou lá uma viatura sem motor, sem gasolina, sem nada, apenas uma carcaça de polícia, pôs lá os cones para mostrar para a população que ali havia uma blitz. E que, na verdade, os bandidos estavam assaltando aquela região e escondendo dentro do carro da polícia. Quando nós aqui denunciamos, imediatamente o governo ou a polícia fez essa revisão. Nessa semana, uns 10 dias para cá, nós estamos vendo por parte da imprensa, que parece que começa a libertar da mordaça e da censura que se impôs à imprensa de Minas Gerais, começa a noticiar a questão da maquiagem dos números da segurança pública. Um órgão de imprensa do Estado de Minas Gerais, Rádio Itatiaia, vou dar nome para não ficar falando sem nomes, tem noticiado dos absurdos das informações que lá chegam na questão da segurança pública, que as viaturas estão proibidas de rodar porque não tem gasolina. Que agora a polícia para o carro em algum lugar e anda a pé. Olha que caso que chega. E aqui tem uma fotografia tirada hoje de manhã, lá na Praça Rio Branco, perto da rodoviária, uma viatura, sem nenhum policial por perto, uma viatura, Jairo, que aqui está, parece que voltando ao tempo de 6, 7 anos atrás. Uma viatura parada, porque diz esse repórter da Itatiaia que a ordem
é parar as viaturas porque não tem gasolina e a polícia andar a pé. Olha que ponto que chega a segurança de Minas Gerais, sem contar na maquiagem da violência em Minas Gerais. Eu tenho denunciado aqui desde 2007, quando a Polícia Militar, por ordem não sei de quem, começou a maquiar os números, principalmente dos crimes violentos. E eu não sei quem pensou essa ideia fantástica, não sei quem pensou. Por que o governo federal não vai pôr dinheiro em Minas Gerais na propaganda que o governo está fazendo, que aqui não tem violência, que o governo fez não sei quantas mil vagas no sistema penitenciário, que resolveu isso, que resolveu aquilo, e que a segurança pública em Minas Gerais está mil maravilhas. Então, o governo vai cuidar de outros estados que estão com problema. Minas Gerais não tem problema, então não precisa de pôr dinheiro. E agora, infelizmente, deputado Rogério Correia, eu digo infelizmente que eu não faço isso com muita alegria, não. Eu falo isso com tristeza, porque nós queríamos que o estado de Minas Gerais fosse um estado diferente, um estado da realidade, e não o estado apenas da mídia, né? Quantas coisas que nós estamos vendo de falta de planejamento, irresponsabilidade de planejamento, e aí eu digo várias coisas, cidade administrativa, Cristiano Machado, Antônio Carlos, Dom Pedro II, estado de independência, e vai por aí afora, dinheiro jogado fora, porque eles planejaram, não fizeram um projeto construtivo, e agora estão fazendo reformas. Estão fazendo reforma com dinheiro público, pagando talvez 30%, 40%, 50% do valor orçado para resolver problemas de falta de planejamento. E a questão de segurança pública também foi falta de planejamento ou excesso de planejamento, Vanderlei. Aqui esteve o Sartori que diz com muita clareza, quando o governo fez o planejamento da segurança pública, copiando os modelos mais importantes hoje do mundo, de Nova York, do Canadá, lá foi copiado o modelo que poderia ter dado certo se o governo não começa a inventar regras, esse critério de resultado. Esse critério de resultado foi um grande erro, porque a polícia começou a maquiar os números para maquiar os resultados. Aí deu no que deu. Porque se a polícia militar, numa cidade que tinha que ter... Deputado Gilberto Abramo, olha que planejamento fantástico lá do governo. Eu acho que é fantástico. Ele determinou que lá na minha região só poderia ter 10 homicídios no ano. O governo está determinando quantos homicídios que vai ter. Então, se alguém quiser matar o 10º primeiro, tem que lá pedir autorização. Eu estou precisando matar um ali, tá? Pode autorizar? Então, como não existe isso não existe. Você planejar quantas pessoas podem ser assassinadas, ou crimes violentos, ou passional, o que for, isso o governo não consegue fazer esse planejamento. O que ele tem que fazer um planejamento é de fazer uma boa segurança pública, uma polícia ativa, que esteja na rua para combater os crimes violentos. Não fez planejamento. Então, quando acontece que ele determina que só pode ter 10 homicídios, quando você chega no 9º, você começa a maquiar. Porque se a PM não maquiar, os policiais daquela guarnição, eles passam a ter problemas com o governo, com a própria corporação. Eles não têm acesso à carreira, eles não têm o prêmio produtividade. Então, para perder isso, eles são obrigados a fazer a maquiagem. E não adianta o governo falar que não teve, não, que está tendo mesmo. Um coronel aqui esteve, eu estou tentando levantar o nome dele, e ele denunciou aqui na comissão que a polícia estava tendo dificuldade de disciplina dentro das corporações, porque tinha policial que não aceitava mudar a ocorrência. Não aceitava mudar a ocorrência. E vinha a ordem dos superiores, não, você tem que mudar. Eu falei, não mudo. Então começou a ter problema de disciplina dentro das corporações para atender esse capricho que eu não sei de quê. Se você pegar os jornais dos últimos 10 dias, eu estou falando de segurança pública e não cheguei nas penitenciárias, porque todas as vezes que você fala das penitenciárias, da segurança, vem a pessoa e diz, mas Minas tinha 16 mil, passou para 26 mil vagas na penitenciárias. Minas construiu não sei quantos presídios. Que não é verdade, que não é verdade. Eu vejo na minha cidade, eu gosto muito de exemplo da minha cidade, porque lá é o exemplo vivo de tudo que acontece no Estado. Nós temos lá uma penitenciária, Rogério, que foi elaborada para 200 presos. De uma hora para outra, passaram para 400, o preço dobrou e não se construiu 1 metro.
Não tem 1 metro de área construída. Apenas a concepção, que onde tinha celas individuais, passou para 2. Hoje deve ter 5, 6 em cada cela. E hoje nós estamos com 600 presos lá em Pará de Minas. Uma penitenciária que foi elaborada para 200, passou para 400, que até não tinha muito problema, mas hoje está com 600. E o governo insiste em falar que investiu muito em segurança pública, investiu nas penitenciárias, que abriu muitas vagas, que não sei o quê, e que não sei o quê. Mas a realidade é totalmente outra. Permite uma parte, nobre deputado? Claro. Então, a gente vê em todos os jornais, governo proíbe polícia divulgar dados sobre violência. Está por escrito, não sou eu que estou falando, não. Tem aqui o memorando, as informações, e depois o governo recua e disse que houve um mal-entendido. Homicídios aumentam 10% em Belo Horizonte, que na verdade não é 10%. Eu falo, e já falei isso aqui, deputado Adelmo, várias vezes, tinha dois órgãos que estavam mentindo. Ou era a imprensa que divulga 5, 6, 7 mortes, homicídios por dia, ou é o governo que fala que não tem morte. Então, esses números não estavam batendo. Vem o governo e fala, não, os homicídios diminuíram. Mas você liga lá, a Tatiaia, que gosta muito disso, a Record, que hoje tem um programa que fala do cotidiano da população, principalmente da região metropolitana, que noticia, no mínimo, 5 mortes por dia. Mas o governo fala que não tem, que diminuiu. Então, ele aceitou, depois de alguns tempos, ele passou a aceitar que houve um aumento de 10%. Mas esse aumento deve ser mais ou menos, porque como ele diminuiu os índices, Rogério, isso deve ser mais ou menos 200% a mais. Se você pegar os números real. Porque o que está acontecendo? E aqui os deputados aqui que estão nos ouvindo têm que entender. Como é que o governo está fazendo? Lá em Pará de Minas, final de semana, 2 homicídios. Um foi claramente, o cara foi lá e esfaqueou o outro. O outro, acharam um camarada morto que foi assassinado. Esse que foi achado morto, ele não entra na estatística de homicídio. Ele vai entrar na estatística de cadáver encontrado na mata. Não é homicídio, mas foi homicídio. Então, esses dados, se a pessoa não morre no local e a polícia chega na hora, ele vai para o João 23 ou para o hospital, que for, também não entra, ele morre. Entra como lesão corporal e depois seguido de morte. Então, o governo está enganando quem? Esse planejamento, a gente fala do governo, mas eu até acredito que o governador não sabe que isso poderia ser mudado. Ele tinha que mostrar para a União, que hoje fica com 70% da arrecadação, que o problema é sério. Mas vende o contrário, deputado Romo. Vende o contrário, que está tudo bem. Se está tudo bem, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. A palavra, uma parte ao Rogério. Obrigado, deputado Antônio Júlio. Apenas para parabenizá-lo e complementar através de uma frase que o doutor Sapori disse na Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos. Vossa Excelência estava lá, quando nós discutimos o problema da segurança pública em Minas. O doutor Sapori, o professor Sapori, é entendido no assunto, foi inclusive adjunto na época do governador Aécio Neves na segurança pública, na defesa social. Ele simplesmente afirmou categoricamente que a segurança pública em Minas está falida e sugeriu uma auditoria externa nos dados de Minas Gerais. Infelizmente, terminou a reunião e não foi aprovado o requerimento assinado por nós para realizar essa auditoria externa. Mas eu quero insistir, o governo do Estado precisa fazer essa auditoria. Os dados colocados pelo governo não são mais confiáveis, não há, da parte da população, confiança na divulgação de dados. Ficar durante 1 ano sem divulgar os dados de homicídio que existem no Estado, e há outros estados no país que divulgam os dados diariamente, é realmente agora algo que nós não acreditamos enquanto não houver uma auditoria externa. Então, eu queria complementar o que Vossa Excelência disse, insistindo nessa auditoria externa. Precisa de ser feito, para a gente ter consciência do que realmente está acontecendo na segurança pública. Eu solicitei também uma audiência pública para ver a questão dos presídios na Comissão de Direitos Humanos. Vamos pedir ao deputado Durval hoje que faça mais rapidamente. E quero, por fim, convidar a Vossa Excelência também para participar amanhã da reunião sobre o piso dos professores e os problemas na escola. E eu chamei na Comissão de Direitos Humanos por um motivo muito simples. Os professores estão desesperados na escola com a repressão enorme, que é uma perseguição ao movimento que fizeram no passado. Então, as escolas não estão pacificadas, pelo contrário. Amanhã nós vamos ter um quadro real das escolas em Minas e não aquela
da atriz, que na Rede Globo e nas outras emissoras de televisão foi paga com peça publicitária do governo. Nós vamos ter amanhã uma amostra da realidade das escolas e realmente não é boa, deputado Antônio Júlio, como Vossa Excelência colocou. Voltando para a educação, deputado Rogério Correia, Minas Gerais voltou há 40 anos atrás na educação, voltaram-se as salas multisseriadas, onde você pega um professor que dá aula para 3, 4 séries seguidas. Isso é coisa lá de quando eu fui prefeito, que existia isso, foi a primeira coisa que eu acabei. Inclusive, punha professor para dar aula para 2 alunos, mas eu não aceitava sala multisseriada. E o governo agora dá essa ordem, acabando, voltando a esse estilo de salas multisseriadas, presidente. Então, eu encerro, presidente, para dizer que essa fotografia que nós conseguimos hoje, que vem confirmar as denúncias aqui pela Rádio Itatiaia de que o policiamento de Belo Horizonte está sem gasolina. Então, foi dada uma ordem, está aqui, tirado hoje de manhã, a polícia está parando o carro e os policiais, mais uma vez, vão para o sacrifício fazer a segurança da população de Belo Horizonte andando a pé. Com a palavra, o deputado Carlinhos.